Olá a todos, hoje vamos falar sobre domínios, como calcular numa função o domínio. Então vamos lá aqui compartilhar a tela. Quando eu coloco a minha função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 1, aqui o domínio da minha função f, eu coloco assim, df, certo? O domínio é R, são os números todos reais. Porquê? Qualquer número que eu coloque aqui no x, esta função é válida. Então, se eu colocar menos 1 é válido, menos 2 é válido, menos 1000 é válido, menos 1000,1 é válido, qualquer número que é colocado nesta função x ao quadrado mais 1, é válido. Por isso o domínio é R, são todos os números reais. Ok? Então, por exemplo, se eu agora colocar assim, f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x, agora uma fração, já existe aqui um número que não é válido. E qual é que é? Nós aqui em cima, nós conseguimos saber os zeros da função, em cima, e que neste caso não tem zeros. Se vocês colocarem assim, x ao quadrado mais 1 igual a 0, fica x ao quadrado igual a menos 1. Não existe nenhum número ao quadrado que dá números negativos. Então esta função não tem zeros. Quando apanhamos uma função racional, nós verificamos os zeros sempre em cima. Então agora vocês vão colocar no vosso formulário, certo? Como é que nós calculamos os zeros da função? Vimos a expressão em cima. E como é que nós vimos o domínio? O domínio é em baixo, exceto algumas situações que também vamos ver hoje, certo? O domínio vê-se em baixo também, ou em cima se nós tivermos raízes quadradas, ok? Então, por exemplo, neste caso, o que é que nós fazemos? Domínio de f é x pertence a R, coloca-se assim, tal que, dois pontinhos, tudo o que está debaixo da fração tem de ser diferente de zero. Não pode, nenhum número a dividir por zero existe. Se nós metemos 1 a dividir por zero, se vocês quiserem confirmar na calculadora, vai dar erro ou dá impossível. 1 a dividir por zero não existe, certo? Então, se não existe, nós temos que colocar tudo o que está debaixo da fração diferente de zero. Então, neste caso, só existe o x, vai ser x diferente de zero. Ok? Então, o domínio de f vai ser os números reais, todos, exceto o ponto zero. Porquê? Porque se agora vocês colocarem aqui o f de zero, agora, David, qual é que é o meu f de zero? Como é que se calcula isto? F de zero é onde está o x, mete zero. Fica 0 ao quadrado mais 1 sobre 0. Então, neste caso, fica 1 sobre 0. Como eu disse, não existe. Certo? Então, o domínio vai ser o R, exceto o 0. Existem todos os números, exceto o ponto 0. Então, se agora eu colocar aqui este exercício, por exemplo, f de x igual a 2x sobre x vezes x menos 1, por exemplo. Então, aqui é a mesma situação. Em cima vê-se os zeros, neste caso 2x igual a 0. Como está a multiplicar, passa para dividir. X igual a 0. O x igual a 0 é o único zero da função. Zero da função. Como vocês podem ver, só existe um zero de ser grau 1. Certo? E agora o domínio vê-se em baixo. Então vai ser domínio de f é igual a x pertence a R, tal que, e agora vamos colocar x diferente de 0 ou x menos 1 diferente de 0. Certo? É este diferente de 0 e este diferente de 0. Está a multiplicar. Então, multiplicar pode-se fazer assim. Então, o que é que fica? Fica x diferente de 0 ou x diferente de 1. Então, o domínio de f vai ser o R, todos os números reais, exceto o 0 e 1. E se nós quisermos confirmar, podemos confirmar de novo. 2 vezes 0 é 0. 0, 0 sobre 0 não existe. Ok? 0 sobre 0, se colocarem na calculadora, dá erro. Então, e o 1? 2 vezes 1 dá 2 e 1 menos 1 dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então vai ser 2 sobre 0. Também não existe. Então, o domínio aqui vai ser R, exceto o 0 e o 1. Perceberam? Então, agora vamos fazer outros casos excepcionais. Porquê? Porque se nós tivermos as raízes,
nós sabemos que dentro de uma raiz não existem números negativos. Se for uma raiz quadrada ou se for uma raiz de ordem par. Se for uma raiz de ordem ímpar, como nós vimos nos módulos anteriores, certo? Se for uma raiz cúbica, já existe número negativo. Se for uma raiz quinta, já existe números negativos. Mas se for uma raiz em ordem par, não existem números, números negativos. Então, se eu colocar a raiz quadrada de, neste caso não precisamos meter o 2, eu coloquei, mas posso apagar. A raiz quadrada de x menos 1 sobre x vezes raiz x menos 2, este já é um pouco mais difícil. Então, o meu f de x é igual a isto. Então, aqui temos uma situação que é, sempre que apareça uma raiz, em qualquer lado, ou em cima ou em baixo, temos de fazer assim. Sempre x pertence a R, tal que x menos 1 tem de ser maior ou igual a 0, certo? Aqui então, x menos 1 tem de ser maior ou igual a 0, certo? E neste caso, aqui tem de ser maior ou igual a 0 e x menos 2 tem de ser maior ou igual a 0, certo? Pronto, e acabámos as raízes. E agora, como tínhamos raízes, fizemos as duas raízes. E agora vamos para a expressão de baixo. E isto tudo que está em baixo tem de ser diferente de 0. E x, raiz x menos 2, tem de ser diferente de 0. Então, neste caso, o que é que fazemos? Eu vou fazer a verde. Então, aqui vai ser x maior ou igual a 1. Este menos 1 passa para o outro lado e fica 1. E x maior ou igual a 2. Ok? E o i é a interseção. Nós já vamos fazer em cima. E x diferente de 0 e raiz x menos 2 diferente de 0. Nós agora, para tirarmos essa raiz, vamos aqui meter cálculo auxiliar. Vou meter aqui em cima. Só um momento. Vamos lá aqui. Se eu colocar aqui raiz x menos 2 diferente de 0, para vocês perceberem, eu posso meter tudo ao quadrado. E ao quadrado agora corta com raiz. Então fica x menos 2 diferente de 0. X diferente de 2. Então isto é x diferente de 2. Isto. Então aqui é maior ou igual. Maior ou igual. Como aqui é a interseção do x diferente de 2, nós perdemos o igual daqui. Certo? Então nós agora o que é que fazemos? Vamos fazer aqui uma reta. Como podem ver aqui. E vão perceber. Agora fácil. Este exercício é mais completo. X maior que 1. Se eu tiver aqui o meu 1 aqui, x maior que 1, vai ser isto. Certo? E é intervalo fechado. O que é que quer dizer que é intervalo fechado? O 1 conta. O 1 conta. Certo? Então, se eu quiser fazer isto, faz x maior que 1 é este conjunto todo até ao infinito. Até não haver mais números. X maior que 2, vamos aqui, eu vou meter azul para vocês perceberem. 2. Então, x maior que 2. E neste caso vai ser aberto, porquê? Porque aqui é x maior ou igual a 2, mas vamos intersetar com x diferente de 2. Então fica aberto. Certo? E começamos a fazer assim. E x diferente de 0. Onde é que anda o x diferente de 0? Vou meter aqui o ponto 0, que nem entra aqui para o baralho, nem entra aqui para as contas. Então, quando é que é a interseção disto tudo? A interseção disto tudo é quando o azul e o verde estão juntos. Então, quando é que o azul e o verde estão juntos? É de 2. Então, o conjunto de solução, coloca-se assim, conjunto de solução, é um intervalo aberto, e representa-se agora assim, intervalo aberto, é assim que se representa. Porquê? Porque o ponto 2 não está fechado, o ponto 2 não está incluído, então é aberto, a mais infinito, representa-se assim. E o mais infinito e o menos infinito são sempre abertos. Neste caso, o 2 está aberto devido aqui a ser x diferente de 2. Ok? Então, o domínio, o que é que nós fizemos? Fizemos a interseção disto tudo. E fazendo a interseção disto tudo, vamos fazer aqui este esboço que temos aqui em cima. Então, ao fazer esse esboço, a interseção disto tudo é só de 2 a mais infinito. Ok? E fica assim. Vamos só fazer mais um. Se eu tiver assim, o meu f de x é igual a x vezes raiz de 2x sobre raiz de x menos 1 vezes
raiz de 3x. Neste caso, o que é que nós fazemos? Nós sabemos que os zeros é em cima, certo? O único zero é 0. Se fizermos assim, x vezes raiz de 2x igual a 0, fica x igual a 0 ou raiz de 2x igual a 0. Como vocês viram há bocado, vai ser x igual a 0 ou metemos tudo ao quadrado, a raiz está até ao 2x, tudo ao quadrado, e tiramos a raiz. Então fica 2x igual a 0. Ok? Então está a multiplicar, passa para ali a dividir. O único zero desta função é o x igual a 0. Este é o único zero da função. Certo? Zero da função. E agora, como é que nós vimos o domínio? Como vimos há bocado, o domínio de f é igual a x pertence a r, tal que tudo que está dentro das raízes, começamos assim, raiz de 2x tem de ser maior ou igual a 0, e raiz de x menos 1 tem de ser maior ou igual a 0, e raiz de 3x tem de ser maior ou igual a 0. E tudo que está debaixo da fração tem de ser diferente de 0. Raiz de x menos 1 vezes raiz de 3x diferente de 0. E fechamos aqui o parênteses. Então agora vamos aqui, vou colocar a verde. Raiz de 2x maior que 0 fica como? Eu, para tirar as raízes, meto tudo ao quadrado. Então fica 2x maior ou igual a 0. E x menos 1 maior ou igual a 0. Meti a raiz ao quadrado e o 0 ao quadrado. Como o 0 ao quadrado é 0, fica x menos 1 maior que 0, 2x maior que 0 e 3x maior ou igual a 0. E agora o que é que nós fazemos? E agora, raiz de x menos 1 diferente de 0, fica quê? X menos 1 diferente de 0, porque metemos tudo ao quadrado. Se meter este ao quadrado e o 0 ao quadrado, fica x menos 1 diferente de 0. E 3x diferente de 0. Então agora vamos simplificar. Domínio de f igual a x pertence a r, tal que, e fechamos aqui. Como viram, este é grande. Fica x, agora está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir, fica x maior ou igual a 0, e x maior ou igual a 1, e x maior ou igual a 0. Dá igual. E agora este passa para o outro lado, fica x diferente de 1 e x diferente de 0. Então aqui o 1 e o 0 vai ficar aberto. Então agora nós fazemos a reta, como fizemos há bocado. Vamos fazer aqui uma reta. Aqui. Então vamos fazer x maior que 0. X maior que 0. Está aqui o 0. E vai ser x maior que 0. Neste caso já vai ser aberto, porque aqui está x diferente de 0. Aberto. Agora, x maior que 1. Fica assim. X maior que 1, neste caso também é aberto. E aqui é 1. Certo? Então, quando é que elas se intersetam? Se eu colocar assim, e se eu colocar de outra cor assim, elas intersetam-se de 1 para a frente. Então, o conjunto de solução, eu vou colocar aqui, conjunto solução é igual a 1 aberto a mais infinito. Ok, este é o nosso conjunto de solução. E se vocês quisessem testar, por exemplo, de 1 a mais infinito, o 0 já não pertence ao conjunto de solução. Então íamos testar aqui o 0. Por exemplo, 0 ou outro número para a esquerda do 1. Então ficava, por exemplo, 0 vezes 0 dá 0. E aqui em baixo, 0 menos 1 já nem existe raízes negativas. Por isso confirma-se. É só de 1 para a frente. Resumindo, domínio vê-se em baixo, quando não temos raízes. Os zeros vê-se em cima. Quando há raízes, fazemos sempre as raízes sempre maior ou igual a 0 e a parte da expressão de baixo sempre diferente de 0. Ok? Coloquem no vosso formulário essas dicas, porque vão sempre precisar mais para a frente. Ok? Bom estudo e até à próxima aula.